wins. Sector wins. Nightwolf wins. Cabal wins. Flawless victory. Friendship. Fala, meus queridos, beleza? Eu sou o John e sou do canal Tudo Sobre Tudo. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sejam todos bem-vindos a Mortal Kombat 3, onde eu vou estar explicando totalmente a história completa do game e suas expansões entre aspas, beleza? Mais pra frente eu vou explicar o que é isso. Mas já vão deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo até com o cachorro da sua casa, beleza? E vamos pra esta bagaça! Em 1995 foi lançado Mortal Kombat 3. O game trazia 19 personagens no total, sendo que 17 são jogáveis, 2 deles secretos. Dessa vez era possível jogar com secretos também, um subchefe e um chefe. Enredo: após Shao Kahn ser derrotado por Liu Kang em Outworld e seu plano ter falhado completamente, ele decidiu tacar o foda-se nas leis dos Elder Gods novamente, só que dessa vez mais drasticamente, quebrando o tal acordo que ele tinha feito com o Raiden. Shang Tsung possuía alguns Shadows Priests sobre seu domínio. Quem são esses Shadows Priests, John? Lembram da fase de Mortal Kombat 2 que tinha umas espécies de monges que ficavam na fase O Portal? Então, o plano era o seguinte: Shang Tsung levaria esses Shadows Priests para ressuscitarem a rainha morta de Edenia, Sindel, aquela que se matou para não ser estuprada por Shao Kahn, mãe de Kitana. Porém, o plano é ressuscitar Sindel no reino da Terra, porque isso permitiria que Shao Kahn cruzasse as barreiras para buscar sua rainha. Atravessando essas barreiras, Shao Kahn levaria todo o seu exército e esse choque completo de mundos acabaria fazendo uma fusão parcial e não existiria barreira nenhuma. E realmente seria a batalha final. Agora eu vou falar dos personagens para vocês saberem o que foi acontecendo, né? Para completar ainda mais o enredo. Como sempre, começando com Johnny Cage. Ele foi retirado do game. Lembram que eu falei pra vocês que no primeiro Mortal Kombat ele seria um dos personagens mais mortos da saga? Então, durante a invasão de Shao Kahn ao Reino da Terra, uma de suas primeiras ações no Reino da Terra era assassinar Johnny Cage. A fase do cemitério de Mortal Kombat 3 tem uma lápide escrito Cage, bem no fundo. Liu Kang. Quando as forças de Shao Kahn invadiram a Terra matando milhares de pessoas, incluindo o próprio Johnny Cage, ele novamente se juntou ao exército de Raiden para lutar pelo Reino da Terra. Liu Kang passou por todas as adversidades possíveis, e quando ele foi confrontado por Shao Kahn novamente, ele estava completamente exausto, mas adivinha? É isso mesmo, ele venceu Shao Kahn do mesmo jeito e salvou a Terra mais uma vez, sendo consagrado o maior guerreiro de todos os mundos. Raiden também foi retirado do game. Com a invasão, Raiden se sentiu impotente no bom sentido, se bem que não existe bom sentido para isso, né? Mas vocês entenderam. Em Outworld, Raiden não possuía seus poderes de Deus. Com a fusão dos mundos, ele estava completamente exposto, sendo possível até ser morto. Em Mortal Kombat 3, foi a primeira vez que o Raiden teve que se manifestar e realmente enfrentar alguém. Johnny Cage foi assassinado durante a invasão dos mundos pelo novo guarda-costas de Shao Kahn, chamado de Motaro. Raiden vingou seu guerreiro assassinando Motaro. Depois dessa luta, pro Raiden só faltou torcer para que Liu Kang vencesse Shao Kahn, né? Vocês perceberam a ironia? Raiden era jogável em Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2.
e ele não enfrentou ninguém diretamente no torneio. E justamente em Mortal Kombat 3, quando ele enfrenta alguém, ele não tem no game, vai entender. Sonya Blade, agora ela estava de volta. Foi salva por Jax e os Guerreiros da Terra em Mortal Kombat 2. E claro, ela se juntou ao Raiden para a salvação do Reino da Terra. No torneio, ela enfrenta Kano, que também está de volta ao game. E finalmente ela consegue derrotá-lo, o derrubando de um prédio bem alto e acreditando que dessa vez ele realmente estava morto. Kano, após Mortal Kombat 2, também conseguiu escapar, convencendo Shao Kahn que na sua invasão ao Reino da Terra, ele seria muito útil, que ele vivia lá e conhecia as armas, e Shao Kahn acabou aceitando. Após a queda do prédio, o desgraçado não morreu e Motaro o encontrou e curou seus ferimentos e o prendeu nas masmorras para que mais tarde ele fosse julgado por Shao Kahn pela sua falha. Sub-Zero! Eu até animo quando eu falo dele, né? Agora que sua identidade já havia sido revelada, ele abandona os Lin Kueis e a sua máscara, e com a invasão ele se junta às forças de Raiden pela defesa da Terra. Porém, seu passado com os Lin Kueis o iria perseguir, pois ele se iria envolver com o Smoke, que agora possuía história, Cyrax e Sector, que são dois personagens novos. Eu vou falar sobre os três, aí vocês vão entender mais um pouco porque envolve a história de Sub-Zero, beleza? Para a tristeza de muitos fãs, Scorpion, Reptile, Baraka não apareceram no game, mas estariam envolvidos no enredo em meio à invasão. Scorpion pelo bem e os outros pelo mal. Alguns dizem que Scorpion lutou por Shao Kahn, mas pelo que me parece isso não confere não. Não ver esses três personagens quando eu coloquei minha fita no Super Nintendo quase me fez descer uma lágrima, velho. Era muito triste. Além dos três, Kitana e Mileena ficaram de fora também, cara. No mesmo esquema, elas não eram jogáveis, mas fazia parte do enredo. Shang Tsung. O que ele fez, vocês já sabem. Após a derrota de Shao Kahn, Shang Tsung foi o que mais carregou a maior punição por trair os Elder Gods e foi enviado a Netherrealm. Kung Lao também estava com os aliados da Terra e ele confrontou Shao Kahn primeiro, porém ele foi brutalmente massacrado e todos acreditavam que ele tinha morrido durante a luta. Na verdade, esse foi o principal fator que fez com que Liu Kang, mesmo esgotado, acabasse com a raça de Shao Kahn. Só que Kung Lao não morreu, mas ele decidiu não revelar isso a ninguém, porque após a salvação da Terra, ele não retornou mais para o templo Shaolin e decidiu tomar a sua vida pacífica de novo. Jax. Com a invasão, Jax aceita participar de um projeto militar especial e substituiu seus braços reais por braços biônicos, acreditando que isso iria ampliar sua capacidade e ele seria mais útil na batalha pelo Reino da Terra. Após a vitória, Jax e Sonya montam uma agência nova de investigação de outros mundos para tentar evitar futuras ameaças. Agora eu vou falar dos personagens novos. Sindel. Quando ela foi ressuscitada, sua mente foi manipulada por Shao Kahn, fazendo-a lutar no seu lado e com certeza fazendo mais coisas também, né? Mas Kitana consegue despertar Sindel do domínio de Shao Kahn futuramente. Só fazendo um rápido comentário, quem jogou Mortal Kombat 9 viu a moral que Sindel ganhou, foi absurda. A cutscene em Mortal Kombat 9 chega a assustar com o limpa que ela fez, mas vamos deixar isso para o futuro. Em Mortal Kombat 3 foi tudo mais simples, né? Mais humilde. Counter-Striker. Um excelente oficial da SWAT lutou bravamente por seus amigos em sua cidade. Nesse momento, o Raiden acabou o colhendo como um dos guerreiros da Terra. Striker foi considerado o personagem mais odiado até então em todos os Mortal Kombat, porque, diferente de todos os outros guerreiros, ele não possuía artes marciais ou poderes. Striker atirava e soltava granada. Para muitos, ele era um cara medíocre e não um lutador de verdade. Sector. Ele foi o primeiro ninja ciborgue do clã Lin Kuei,
um dos personagens meus favoritos da saga. Sua missão era assassinar Sub-Zero por ter renegado e trazer seu corpo para ser transformado em ciborgue. Cyrax também tinha o mesmo objetivo. Eu gostava de jogar demais com o Cyrax, cara. Era o cúmulo da apelação. Cyrax e Sector lutaram contra Sub-Zero e Smoke e foram derrotados. Smoke o reprogramou os dois para matar o líder do clã Lin Kuei. Ambos voltaram e o assassinaram. Nightwolf, um índio americano xamã, personagem muito foda. Ele sempre foi um guerreiro da terra, mas nunca quis fazer parte de nenhum grupo, mas sempre evitou as lutas. Foi alertado por Raiden através de uma visão, e como a situação acabou ficando ruim, ele foi forçado a lutar. Ele foi o primeiro guerreiro a dominar a animalidade. Eu falo sobre isso depois. Shiva, da raça Shokan, pertencente à linha real da raça, conhecida como Draco, extremamente fiel a Shao Kahn, e ela é a guarda-costas de Sindel e responsável pela masmorra do Imperador. Ela odeia o fato de Motaro ter assumido o lugar que antes era de um Shokan, e ficou muito feliz quando soube da morte dele. Shiva foi derrotada por Kitana antes de Sindel recuperar sua memória. Cabal, outro dos meus personagens favoritos da saga. Ex-membro da Black Dragon, mas agora ele decidiu lutar pelas causas certas. Seu rosto foi queimado no passado por Kintaro, e antes que morresse, foi resgatado por Kano, que queria que Cabal voltasse a Black Dragon como forma de agradecimento. Reza a lenda que Cabal comia Sonya antes do incidente com seu rosto. Agora eu vou falar dos secretos. Cyber Smoke. Smoke estava de volta, agora como personagem secreto e com um look totalmente alterado, e também possuía uma história. Vou contar a história desde Mortal Kombat 2, né? Smoke era um ninja do clã Lin Kuei, porém um dos mais honrados e corretos. Era o melhor amigo de Sub-Zero, e quando Sub-Zero partiu para vingar a morte de seu irmão mais velho, Smoke o seguiu como se fosse uma sombra, disposto a defender seu amigo caso necessário. Quando Sub-Zero abandonou os Lin Kueis devido aos experimentos cibernéticos dos ninjas, Smoke ficou ao lado de Sub-Zero, porém ele foi capturado pelo seu próprio clã e transformado em robô, assim como Cyrax e Sector. E sua missão era assassinar seu amigo. Durante a luta com Sub-Zero, ele recuperou sua memória e juntos venceram Cyrax e Sector, e o resto eu já falei. O outro secreto do game é o Noob Saibot. Tava de volta e agora possuía história também. Vou contar o que aconteceu em Mortal Kombat 2 para vocês entenderem melhor, ok? Sub-Zero, após ser assassinado por Scorpion no primeiro Mortal Kombat, o Bi-Han, né? Sua alma foi para Netherrealm e lá ficou. De alguma maneira ainda não revelada na época, sua alma se juntou à Irmandade das Sombras e recebeu uma missão de espionar os acontecimentos em Outworld, porém, se envolver diretamente. Em Mortal Kombat 3, com a invasão de Shao Kahn, eu disse para vocês que até o Netherrealm sofreu com isso, e Scorpion foi forçado a participar da guerra. Então, para Noob foi a mesma coisa. Aparentemente, ele não tomou partido de nenhum dos lados. O personagem ainda estava em construção, né? E algumas coisas acabaram confundindo os fãs. Uma delas é que quando você jogava com Sub-Zero contra Noob Saibot, você o congelava, a imagem que aparecia congelada era de Kano. Era muito esquisito, mas na verdade isso era apenas um glitch do game. Motaro. Ele é o subchefe do game, da raça Centuriões, eternos rivais dos Shokans. Quando Shao Kahn havia perdido os dois maiores guerreiros Shokans, Goro e Kintaro, ele resolveu investir nos Centuriões, recrutando o maior deles, Motaro, como seu guarda-costas. O que aconteceu com Motaro e Shao Kahn eu já falei. Motaro é imenso, é extremamente forte, mas assim como Goro e Kintaro, voadora neles, meus queridos. Desce a voadora que o bicho morre. E como é que tava o game, John? O game se manteve em 2D, no mesmo esquema de ataques físicos. Os personagens receberam novos golpes, a novidade era o botão Run,
onde o personagem possuía uma pequena barra de estamina e podia partir correndo para cima do adversário. A velocidade do game foi extremamente ampliada, a sequência dos ataques formando combos gigantescos foram acrescentados. Aquele papo de falta de dinâmica foi completamente abandonado. O game manteve o modo arcade com a seguinte alteração. A voz de Shao Kahn dizia Choose Your Destiny, que significa escolha seu destino. Você teria 3 torres para escolher, cada um com tamanho e dificuldade diferente. Você venceria os adversários, depois Motaro e enfim por último Shao Kahn, obtendo seu zeramento que novamente era apenas um texto. Antes das lutas, havia uma tela de encarada dos personagens, significa versus screen. Nessa tela, tinha opções de inserir códigos que interferiam nas lutas. Por exemplo, mesmo no primeiro round você poderia executar um Fatality, ou apenas executar um Fatality basta apertar um botão, entenderam? Coisas assim. Quando a luta acabava, além de Fatality, Friendship e Babality, também tinha o Animality, onde o personagem virava um animal e matava o adversário. Eu até achava legal a ideia, mas era extremamente mal feita. As cores dos personagens dos animais eram muito estranhas. Era visível a falta de capricho. As únicas animalidades que eu curtia era a de Liu Kang, onde ele virava um dragão e comia o adversário, no bom sentido, né? Quer dizer, enfim. A de Nightwolf também, onde tem sentido, onde ele virava um lobo, e também a de Sub-Zero, onde ele virava um urso polar, porque são as únicas que fazem sentido. O game utilizou atores reais para captação, mas boa parte dos atores foi substituída. Em Mortal Kombat 3, foi o primeiro Mortal Kombat a ter diferença de sangue, por exemplo, os robôs que vazavam óleo. O game possuía 13 arenas, e 3 delas possuía outros níveis. Como assim, John? Quando você dava um gancho no cara e o arremessava para cima, ele quebrava o teto chegando a outro nível do mesmo cenário. Era foda pra caralho! E novas fases poderiam ser usadas para novas fatalidades. O easter egg do game é que o game possuía um game escondido dos anos 90, da Midway, chamado Galaxian, que era estilo asteroides. Mortal Kombat 3 não foi muito bem recebido pelas críticas e pelos próprios fãs. A ausência dos personagens antigos foi o principal fator, né? Porque é foda você ter um jogão, mas não ter metade dos personagens que você curte, né? O game teve média de 7,5 nas reviews mundiais e suas vendas foram menor de MK1. Mortal Kombat 3 teve 2 expansões entre aspas. A primeira expansão entre aspas foi Ultimate Mortal Kombat 3, lançado em 1995 também. Esse sim fez os fãs terem orgasmos com seu lançamento. A história era a mesma, o game trazia agora 25 personagens jogáveis, mais um subchefe e um chefe. Claro que tudo foi premeditado. Tenho certeza que era uma estratégia de marketing para lucrar mais com o mesmo game. Ultimate Mortal Kombat 3 está para Mortal Kombat, assim como Street Fighter Turbo está para Street Fighter. É uma versão tunada do game, com algo a mais em tudo, né? A história era a mesma e trazia os personagens que participaram da história, mas não estavam jogáveis no game anterior, como Scorpion e Reptile. Agora eu vou falar dos personagens novos dessa expansão, começando por Jade, minha musa. Ela voltou agora com história. Vou explicar pra vocês desde o Mortal Kombat 2 o que aconteceu, ok? Ela é de Edenia, assim como Kitana. Sua família era da nobreza muito próxima à família de Kitana. Quando Shao Kahn tomou Edenia, Jade, assim como Kitana, ainda era uma criança, e ambas receberam treinamentos rigorosos para se tornarem assassinas. Quando Jade se tornou adulta, Shao Kahn a nomeou como guarda-costas de Kitana. Quando Kitana se voltou contra Shao Kahn em Mortal Kombat 2, a missão de Jade era capturá-la para Shao Kahn. Kitana e Jade sempre foram grandes amigas, e a amizade das duas chegou até a ser abalada, porque ambas namoraram o mesmo cara. Liu Kang, John? Não, Rain. Personagem novo. Porra, John, Rain comedor? Pois é, mas ele se fudeu por causa disso. Já falo já sobre isso.
Apesar desse incidente, ambas continuaram amigas, só em videogame, né? Mulher quando envolve homem, mano, acabou a amizade pra sempre. Em Mortal Kombat 3, quando Shao Kahn invade o Reino da Terra e manda Jade e Reptile para capturar Kitana e ambos a encontram, Jade não tem coragem de lutar contra Kitana e fica ao lado de sua amiga e juntas derrotam Reptile e lutam ao lado dos guerreiros de Raiden. Agora Jade possuía seus próprios golpes, né, e não era mais uma versão tunada de Kitana. O game também trazia personagens extras que não acrescentaram em nada na história, como Smoke Ninja e Sub-Zero clássico, que é o Bi-Han, além dos personagens novos como Ermac e Rain. E falando em Rain, ele também é de Edenia e seus pais foram mortos durante a invasão de Shao Kahn. Desde esse dia ele jurou vingança ao Imperador e se tornou um grande guerreiro que manipulava os trovões. Rain era muito arrogante, não aceitava ordens de ninguém, ele havia entrado em um grupo rebelde contra Shao Kahn, mas não foi aceito como líder, e por isso ele entregou seus companheiros a Shao Kahn, e como agradecimento, Shao Kahn ofereceu a Rain um lugar ao seu lado com seu próprio exército. Rain não pensou duas vezes, aceitou trabalhar para Shao Kahn, esquecendo completamente sua vingança. Quando Kitana e Jade descobriram que Rain estava comendo as duas, ambas assassinaram e esconderam seu cadáver. Olha que tenso, mano. Mulher é um bicho vingativo. Rain é inspirado na música Purple Rain, do Prince. Essa música é considerada uma das mais românticas de toda a história. E por isso Rain é galãzinho e usa roupa roxa e... sacaram? Ermac. Lembram do bug do primeiro Mortal Kombat? Pois é, cara, agora ele virou personagem. É um dos meus favoritos de toda a saga. Ermac é a fusão das almas dos guerreiros mortos por Shao Kahn em Edenia, incluindo o pai de Kitana que habita o corpo dele também. Apesar disso, Ermac obedece ordens somente a Shao Kahn e é o seu assassino de maior destaque. Rain e Ermac não foram muito bem recebidos, por não terem porra nenhuma de golpes, eles pareciam personagens feitos de qualquer jeito, sem identidade nenhuma. Além dos personagens e velocidades ampliadas nas batalhas, o game também trouxe a volta das lutas em duplas, partidas no modo versus de 8 contra 8, novos golpes para alguns personagens, a inteligência artificial foi ampliada nas lutas. No Choose Your Destiny, há mais uma torre com uma dificuldade máxima, 6 novas arenas, além de Fatalities, Animalities, Babalities, etc., foi acrescentado os Brutalities, que também era tosco, era sem sentido, mas eu curtia bastante, onde você fazia uma sequência tão intensa, golpeando tanto o adversário, que ele explodia no final. Apesar do game ser fantástico e completo, os fãs estavam com o pé atrás por perceberem o lado mercenário da Midway. E nas reviews, o game não foi bem justamente pelo coração partido, e teve média de 7,8 nas reviews mundiais. Bobagem, porque o game é ótimo e suas vendas foram levemente superiores à de Mortal Kombat 3. Em 1996 foi lançada a segunda expansão, entre aspas, Mortal Kombat Trilogy. A história era a mesma e, inspirada no game anterior, trouxe mais personagens que não acrescentaram à história, como Johnny Cage, que já estava morto, além de trazer também Baraka e Raiden. Goro, Motaro, Kintaro e Shao Kahn eram jogáveis pela primeira vez. Foi acrescentado apenas um personagem novo que também é meio nada a ver, que é o Chameleon, da mesma raça de Reptile, que até então era o último da espécie, né? Aí do nada surgiu outro. Chameleon é um Shang Tsung limitado aos ninjas. Ele possuía os poderes de todos os ninjas. E durante o torneio ele buscava contato com o Reptile, mas não consegue o encontrar. O game trazia a opção de lutas em trios agora. Além da barra de Run, surgiu uma nova barra de agressividade, que quanto mais você batia sem levar dano, mais ela enchia, e quando ela ficava no máximo, você ficava mais rápido e forte, até ela esvaziar.
Alguns personagens ganharam novos golpes e fatalidades. Mortal Kombat Trilogy recebeu a menor nota de todos os games até então, teve média de 7 nas reviews mundiais. Mortal Kombat estava sugando tudo o que podia para fazer uma graninha em cima dos fãs, com o mínimo, né? Hoje as DLCs incomodam, assim como antigamente as expansões incomodavam. Suas vendas foram inferiores à de Mortal Kombat 3. Então, meus queridos, estamos chegando ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Já vão deixando o like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda, obviamente, né? Mas antes que eu me esqueça, antes de fechar o vídeo, tem uma coisa que eu preciso comentar com vocês, que apesar de não fazer parte da história de Mortal Kombat 3, é necessário comentar porque faz parte do mundo de Mortal Kombat. Em 1995 foi lançado o primeiro filme do game, Mortal Kombat, que trouxeram a trilha fodástica sonora, né? E os atores eram bem parecidos dos personagens do game. O filme era muito foda, eu curtia demais, apesar da história ser bastante errada. As lutas eram muito fodas, não tem palavras, eram muito bem feitas. E hoje em dia, se vocês assistirem um filme, vocês vão achar meio tosco, até podre. Porém, na época não era não. Em 1996 foi lançada a sequência do filme de Mortal Kombat, Mortal Kombat: A Aniquilação. Os erros do filme foi triplicado, como Smoke soltando míssil, Cyrax soltando ácido, Sub-Zero voava, Jade nunca viu Kitana, era muito esquisito o filme. Eu reassisti o primeiro e o segundo filme, eu ainda gostei do primeiro e odiei o segundo. Eu não falo nada. Em 1995 foi lançada a primeira animação de Mortal Kombat, que se chama Mortal Kombat e os Defensores da Terra. Também em 1995, literalmente o ano de Mortal Kombat, foi lançado Mortal Kombat Card Game, que eu nem preciso explicar, né? Vai funcionar como Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon da vida, beleza? Em 1996 aí foi lançado a primeira série do game, que é Mortal Kombat: A Conquista, que conta a história do primeiro Kung Lao. Eu não falo nada, eu lembro que essa série passava no SBT, mas eu sempre, a cada episódio, torcia pro Goro aparecer logo e matar a porra do Kung Lao. Sem palavras. E também em 1996 foi lançado Mortal Kombat Live Tour. Eu vou dar um tempo para vocês focarem no Liu Kang e depois focarem no Jax. Meu Deus do céu. Então beleza, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E antes que eu me esqueça, antes de fechar o vídeo, eu preciso dizer para vocês. Se vocês não assistiram esse vídeo, que provavelmente se vocês chegarem aqui, vocês vão ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham assistido a parte 1 do primeiro Mortal Kombat e a parte 2 do Mortal Kombat 2, senão vocês vão boiarem completamente nesse vídeo, beleza? Então fiquem com Deus, valeu e falou!